Old Boy, sétimo mangá publicado pela Comic Zone. Tem aqui em mãos a republicação desse clássico dos quadrinhos orientais, dos quadrinhos japoneses, que já saiu no Brasil por outra editora e agora retorna aqui pela Comic Zone nesse tijolo, tá? São 624 páginas neste primeiro volume e essa republicação terá 3 volumes de 500 e tantas, 600 páginas. Então teremos quase, digamos, 1.800 páginas neste mangá que é extremamente celebrado e influente, tá? Ele, caso você esteja pensando, Old Boy, onde eu já ouvi esse nome? Sim, você já ouviu, porque ele inspirou o filme que está aqui do lado, filme coreano que marcou muito os anos 2000, tinha uma edição toda interessante, bem legal, inclusive, e lutas e super dinâmico e tal. Inclusive a edição do Old Boy, ela inspirou, do filme, inspirou muitas coisas que aconteceram nas primeiras temporadas da série Demolidor na Netflix, né? E depois teve uma adaptação também que o Spike Lee, uma adaptação norte-americana que o Spike Lee tocou, mas o que vale mesmo é a versão coreana. Mas esse mangá aqui saiu nos anos 90, no Japão. Ele tem roteiro do Garon Tsuchiya e arte do Nobuaki Minegishi. Essa edição da Comic Zone tá primorosa, como é de praxe nas edições publicadas por essa editora, né? Vem com uma sobrecapa, vou mostrar aqui. Esta é a capa, contracapa. Daí tem orelhas aqui, lindo, lindo, lindo. E aqui também orelhas com texto sobre os autores. Daí você abre, a sobrecapa é assim, com verniz, como você está vendo ali. E daí você tem um tijolo nas mãos, que é este quadrinho. Aqui com a arte em PB, que é a contracapa, e aqui a lombada, tá? Sobre o que se trata Old Boy? Old Boy conta a história de um cara que ele fica preso, sem saber porquê, durante 10 anos, numa espécie de prisão particular, assim. Hoje, inclusive, é interessante o conceito, onde as pessoas podem solicitar para serem presas. Um político está fugindo, quer ficar fora do radar, até esfriar as coisas e tal. Compram temporadas, digamos, para ficar presos ali. Só que ele fica preso sem saber porquê, por 10 anos, sem saber quem levou ele para lá. E até que um belo dia ele é libertado sem maiores explicações. Isso faz com que este personagem aqui, que é o Goto, que nem lembra o nome dele, ele vai lembrando ao longo da história o nome dele, ele vai atrás dessa pessoa que o colocou ali para entender os motivos, porque ele não está nem recordando da sua vida anterior. Cara, a narrativa desse mangá, ela é um tanto angustiante e um tanto claustrofóbica, a gente pode dizer, no sentido de que quando ele se liberta, quando ele se vê livre dessa década preso, ele vai para o mundo, experimenta uma sensação de liberdade que ele nunca havia sentido, porém ele chega para um mundo que ele não reconhece mais, onde ele tem que se adaptar. E onde ele não tem pontos de ligação, inclusive, porque como ele não recorda da sua vida, ele não consegue lembrar quem eram os amigos, onde moravam, onde trabalhava e tal, quais eram os seus pontos de referência. Então, aos poucos, ele vai redescobrindo isso ao longo da narrativa, e isso faz com que a leitura seja muito interessante para quem está devorando o quadrinho, tá? Tanto em termos de roteiro quanto em termos de arte, é um material esplêndido, sem dúvida alguma. Olha o nível da arte que a gente tem aqui. E, além de tudo, o material ele tem várias splash pages, por exemplo. Olha essa splash page de uma corrida de cavalos, tá? Onde o Nobuaki Minegishi mostra toda a sua arte, né? Capacidade da sua arte e o domínio da narrativa gráfica. É um mangá que tem algumas cenas mais 18, assim, algumas cenas de nudez, algumas cenas de sexo, algumas cenas de violência,
Não é, eu acho que não é nem direcionado para um público mais novo, assim, que não vai nem curtir, eu acho que muito a narrativa, porque a narrativa não é tão frenética, ela é uma narrativa que em certos aspectos é um tanto semelhante à narrativa dos quadrinhos ocidentais, apesar de ser um quadrinho oriental, né? Cara, é uma história de mistério, uma história de suspense, que nesse primeiro volume aqui, que conta com 29 capítulos, os primeiros 29 capítulos, vai construindo e introduzindo todo esse universo, e os autores fazem isso de uma forma que a gente fica vidrado naquela leitura, tá? Ele tem diferenças em relação ao filme, tá? Se você já viu o filme, não precisa ter medo de ler o mangá, porque há aspirações diferentes, a conclusão do filme é diferente do que acontece aqui no mangá, e o mangá, de certo modo, ele é muito mais assustador, porque, como eu disse, a sensação de isolamento e a sensação claustrofóbica que ele vai entregando para o leitor ao longo das páginas é muito intensa, sabe? Muito intensa. Essa edição da Comic Zone tá ótima, o papel é um Pollen Gold de alta gramatura, a impressão tá perfeita, preto muito preto, os tons aqui de cinzas que tem no material, tá muito bem feito esse título, como sempre acontece com os títulos da Comic Zone, né? Vem com um marcador de páginas. E a tradução foi feita pelo Luiz Libaneu. É uma tradução, uma boa tradução, uma ótima tradução, na verdade, que não adapta nada, entendeu? Mantém o tom sóbrio e um tanto, como eu disse, assustador o tom de suspense do quadrinho. E isso torna a leitura muito, muito, muito interessante. Eu nunca havia lido o mangá, já assisti o filme, e o mangá me deu uma sensação muito particular, assim, sabe? Eu gostei muito dessa experiência. Como eu falei no início do vídeo, essa republicação da Comic Zone será feita em 3 volumes. Então, este aqui é o primeiro. O segundo já está em pré-venda e o terceiro logo entra em pré-venda. A Comic Zone já anunciou que vai publicar na sequência, um por mês, assim, para já resolver essa série. Como eu falei, esse é o 7º mangá publicado pela Comic Zone, que entrou nos quadrinhos orientais com o Crazy Food Truck, depois publicou É um Bom Dia para um Labirinto, e depois os 3 volumes de Yang, que são excelentes, excelentes. Então a editora vem fazendo não só um trabalho exemplar nos quadrinhos europeus e quadrinhos latino-americanos que tem trazido aqui para o Brasil, mas agora também nos quadrinhos orientais. Baita resgate, baita edição, baita relançamento e uma leitura, olha, ótima, ótima, ótima. Recomendo. Um quadrinho voltado para um público adulto e que vai curtir demais. Se você curte histórias de suspense e de mistério, isso aqui é um prato cheio, tá? Parabéns à Comic Zone pelo relançamento, está maravilhoso, como sempre. E você vai nos comentários, comenta, dá like, manda para os grupos, ajuda a divulgar também o trabalho da Collector Zoom relacionado aos quadrinhos. Obrigado por assistir, conheça o nosso clube de membros, inscreva-se no canal e era isso. Aqui vai Old Boy, leia que você vai curtir.